Dizem que recordes existem para serem quebrados, mas alguns jogadores da NBA fazem o impossível. Lá vem Curry para o recorde. Caiu, aí está. Na sexta temporada de Stephen Curry, ele já estava estabelecendo alguns dos recordes mais inquebráveis da NBA e acabou quebrando seu primeiro recorde na liga. Maior número de cestas de 3 pontos em uma única temporada, 286. E na época isso parecia impossível de ser superado. Olhe só, antes de Steph, ninguém jamais chegou perto de acertar 300 bolas de 3 em uma temporada. Para isso, seria preciso acertar quase 4 cestas de 3 por jogo, e só Ray Allen chegou perto desse feito. Mas em 2016, Steph chocou o mundo. Naquele ano, Steph fez mais de 5 cestas de 3 em todos os jogos, o que o colocou a caminho de quebrar alguns dos recordes mais lendários da NBA. Em uma única temporada, Steph não acertou apenas 300 bolas de 3. Ele acertou 402 cestas de 3 pontos e mesmo assim, isso não é nada comparado ao recorde mais inquebrável de Steph. Pelos próximos 5 anos, Steph manteve esse padrão a cada temporada, acertando mais de 200 cestas de 3 pontos e eventualmente, em 2021, Steph estava se aproximando do único recorde que Ray Allen ainda tinha. Então, para o confronto entre Knicks e Warriors, com Steph a 2 cestas do recorde, Ray foi lá testemunhar a história. Então Steph para empatar, aí está. Ele iguala Ray Allen muito rapidamente, mal levou 1 minuto e já está prestes a fazer história. Aqui vem Curry para o recorde. É isso aí, Stephen Curry, o maior arremessador de 3 pontos da história da NBA. Agora, mesmo que Ray estivesse torcendo, eu sei que lá no fundo isso deve ter doído, porque para Ray acertar tantos arremessos de 3, ele precisou de 1.300 jogos. Mas para Steph, ele conseguiu isso em quase metade dos jogos, apenas 789 jogos. Então vamos supor que Steph mantenha sua média de carreira. Ele será o primeiro jogador da história a ultrapassar 4.000 arremessos de 3, algo que ninguém jamais chegou perto ou chegará. Mas esse é apenas um dos muitos recordes da NBA que são inquebráveis, e o recorde de LeBron James nem parece humanamente possível. Com apenas 18 anos, LeBron já tinha a responsabilidade de enfrentar os melhores jogadores do mundo, então ninguém esperava que esse garoto fosse quebrar recordes. No ano de estreia de LeBron, ele começou a marcar 21 pontos por jogo. Agora, lembre-se, essa era uma época em que a pontuação era drasticamente diferente. Para um adolescente chegar e logo colocar seu nome ao lado de lendas não fazia sentido. E fazer algo tão inédito impulsionou o caminho de LeBron para estabelecer alguns dos recordes mais inquebráveis da história da NBA. Nos últimos 20 anos, não importa de qual time LeBron fez parte, ele teve uma média de mais de 27 pontos em cada jogo, e por causa disso, ele se tornou o jogador mais jovem da história a marcar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, literalmente cada 1.000 pontos. Até hoje, aqui em 2022... LeBron está desafiando o tempo, quando alguns achavam que ele entraria em declínio, mas em vez disso, começou a marcar mais pontos por jogo do que em seu auge. E em uma noite, LeBron simplesmente teve que se consolidar como o rei. James para 3. É isso aí, LeBron James com sua terceira bola de 3 pontos. Isso aí colocou LeBron no topo da lista de maiores pontuadores de todos os tempos na temporada regular e nos playoffs, com mais de 44.000 pontos. O mais impressionante é que ele continua, e LeBron nem pensa em se aposentar por pelo menos mais 5 anos. Se ele continuar com uma média de apenas 20 pontos por jogo, vai ser o primeiro jogador da história a marcar mais de 50.000 pontos. Isso é insano, o recorde de LeBron dificilmente será superado, mas esse de pontuação é motivo de orgulho para ele. Porque um jogador é tão conhecido por correr atrás de recordes, ele é zoado pela NBA inteira. Durante a década de Russell Westbrook com o OKC, o cara se tornou um dos jogadores mais ferozes da NBA. Mas em 2016, quando seu parceiro Kevin Durant o traiu, Westbrook assumiu a missão de fazer algo histórico. Então, logo depois ele começou a registrar números que ninguém jamais tinha visto, basicamente virou rotina ver o Westbrook fazer 28, 10 e 10. Mas as pessoas não percebiam que Westbrook não estava apenas buscando vitórias ou triplos duplos. Ele estava tentando estabelecer um recorde que nunca seria quebrado. Depois de 41 triplos duplos, tudo se resumiu a um dos jogos finais da temporada de 2016, onde Westbrook se tornou o primeiro jogador em quase 50 anos a ter a chance de quebrar um dos recordes mais infames da NBA. Do outro lado, Chandler marca, mas Westbrook já corre direto para pegar o rebote. E essa torcida entende que algo está acontecendo aqui. Russell Westbrook está numa assistência de fazer história na NBA e ele conseguiu.
Isso é coisa de lenda, bem ali. Com seu 42º triplo-duplo, Russell Westbrook quebrou o recorde de triplos-duplos em uma única temporada. A história foi reescrita em Denver. Volte para os takes russos. Que final perfeito para um dia histórico. 50 pontos, um recorde e a sexta da vitória. Bem, afinal, aquele recorde lendário levou uma temporada inteira. Mas e se eu dissesse que um dos recordes mais inquebráveis da NBA levou só 9 minutos? Eu vou começar a movimentar a bola agora. E que arremesso de 3. Isso realmente mudou o jogo de 30 para 90. Ótimo passe. Lawson ficou com a derrota. E depois de alguns arremessos iniciais, Lawson acerta uma de 3. Lawson de novo, sim. Todd Lawson está brilhando aqui no Betsy Center. Ótima jogada de novo, excelente Lawson, mais uma de 3, sim, 7 de 7. Lawson arriscou de longa distância, T. 8 de 8, tenta de novo, 9 de 9. Ele acaba de igualar o recorde da NBA de mais cestas de 3 consecutivas em um jogo, mantendo o próprio recorde da NBA. Ty Lawson, o novo recordista da NBA em cestas de 3 pontos. Vamos lá, saindo dessa. 10 cestas de 3 seguidas? Tipo, cara, como é que ninguém vai marcar isso? Mas na moral, Ty Lawson é um idiota porque o cara foi lá antes de assinar o Hoopflix. Pô, mano, não seja igual ao Ty Lawson, assina aí, mas enfim. O outro erro dele foi no final do terceiro quarto, quando o cara arremessou um arremesso de quase 9 metros do nada e errou feio. Lawson na arremessa! E se isso for uma tentativa de 3 pontos, se essa bola entrasse, seria incrível. Uau! Se não tivesse feito isso, teria quebrado outro recorde da NBA, mais cestas de 3 em um jogo sem errar. Mas enfim, até hoje, o único jogador recente que chegou perto do recorde de Ty foi LeBron James. Neste jogo, nem LeBron conseguiu mais de 5 seguidas. Se nem ele bate esse recorde, ninguém consegue. Mas só imagine, o momento mais humilhante da vida de um jogador acabou se tornando um recorde inquebrável. Bem, em 2017, os Bucks achavam que faltava só uma peça para virarem candidatos ao título. Durante o mercado de agentes livres, eles observavam um jogador que vinha da melhor temporada, com média de 10 pontos e quase 40% de acerto nas bolas de 3. Então os Bucks enviaram uma proposta que ninguém poderia recusar para ninguém menos que Tony Snell. Assim que Tony Snell assinou esse contrato, ele imediatamente levou seu jogo a um nível recorde, fazendo 10 ou mais pontos em 3 jogos seguidos. O cara estava pegando fogo, então o que poderia dar errado? Mas como era de se esperar, as coisas ficaram feias. 0 pontos. Ok, isso não é tão ruim assim. Meu Deus, de alguma forma Tony Snell não conseguiu registrar nenhuma estatística durante o jogo inteiro. Ele ficou 28 minutos só no teste de resistência. Por isso, os fãs fizeram montagens dele com o Will Chamberlain. Agora Snell viu os memes e no fundo isso machucou ele. Se ver virar motivo de piada na NBA pode fazer ou acabar com a sua carreira. Mas Snell usou essa dor como motivação para estabelecer um dos recordes mais inquebráveis de todos os tempos. Em 2020, Snell foi para Atlanta e jurou nunca mais virar meme. Durante aquela temporada, Snell entrou para os livros de recordes. Nos arremessos de quadra, ele teve 51% de aproveitamento nas bolas de 3, ele acertou 57% e nos lances livres, literalmente 100%. Sempre que pegava na bola, era sinal verde para arremessar. Os números de Snell foram tão surreais que ele entrou para um clube com 0 membros, o clube 50-50-100, e só para colocar as coisas em perspectiva, já é uma conquista rara para os jogadores atingirem o clube 50-40-90. Alguns desses membros notáveis incluem Larry Bird, Steve Nash, Stephen Curry e Kevin Durant. Mas nem mesmo eles chegaram perto de Tony Snell. Então olha, nada mal para um cara virar meme. O recorde inquebrável de um jogador virou um encobrimento da NBA. Era Pacers contra Warriors. Mesmo que torcedores do Golden State já estejam acostumados a ver seus jogadores fazendo história, duvido que alguém esperasse por isso. Por um segundo, Klay Thompson arremessa e converte de 3, Klay ataca, joga para cima e faz a cesta, Klay Thompson livre na jogada. Sim, senhor, ótima bola, mandou bem. Linha dos 3 pontos e acertou mais uma e o banco está enlouquecendo. Klay está inspirado agora. Mais uma de 3.
E Klay tem 40 no primeiro tempo. Jogada, bola de 3 e um novo recorde na carreira. 54 para Klay Thompson. Os Warriors estão se divertindo. Arremesso de 3, isso aí. Bola de 3 do canto, 16 pontos para Klay Thompson. Caramba, Klay literalmente não errava uma, e é por isso que ele fez um dos jogos individuais mais insanos da história da NBA. Ele se tornou o primeiro jogador da história a marcar 60 pontos em menos de 30 minutos, dando apenas 11 quicadas. Foi registrado que Klay só tocou na bola 52 vezes durante um total de 88 segundos, só pense nisso. Uma partida típica da NBA dura 48 minutos então, com Klay jogando só 29. Isso significa que enquanto ele estava em quadra, ele marcou pouco menos de 3 pontos a cada minuto. Se ele não tivesse descansado no quarto período, Klay Thompson poderia ter quebrado o recorde mais impossível de quebrar da NBA. Durante o jogo histórico de Wilt Chamberlain, ele marcou 2,8 pontos por minuto, e marcar nesse ritmo fez com que ele estabelecesse um recorde que permanece intocável há mais de 60 anos. Mas o recorde de Wilt não é só um recorde, ele se tornou um dos maiores mistérios da NBA em 1962. Não só dois dos times mais populares da NBA estavam se enfrentando em um jogo emocionante, como Wilt Chamberlain estava carregando a NBA nas costas sozinho. Esse cara estava com uma média de mais de 50 pontos por jogo, então você pensaria que um jogo dessa magnitude seria transmitido ao vivo, certo? Bem, é aqui que as coisas ficam estranhas. Na noite anterior ao jogo, Wilt ficou festejando e só voltou para casa às 6 da manhã, agora de ressaca e sem dormir. Só chegar ao jogo já foi um milagre, quanto mais bater um recorde, mas Wilt estava determinado e naquela noite ele fez algo inquebrável. De volta a Rockwood, na câmara, ele conseguiu. 100 pontos para Wilt Chamberlain. 100 pontos. Até aquele momento, nenhum jogador tinha sequer marcado 80. Então a atuação histórica de Wilt se tornou um dos jogos mais famosos da história da NBA. E ainda assim, e se eu te dissesse que isso nem sequer aconteceu? Veja, por décadas, a maioria das pessoas não questionou o recorde, mas alguns acabaram descobrindo a verdade. Só de olhar para a súmula do jogo não faz sentido. Agora, não se confunda. Não é absurdo fazer 36 de 63 arremessos e pegar 25 rebotes. Ele basicamente fazia isso todo dia, mas tem um dado que eu quero que você observe bem de perto. Wilt acertou 28 de 32 lances livres, 87,5%. Escuta, você quer me dizer que nessa noite, justamente quando as câmeras não estavam registrando, ele magicamente virou o Stephen Curry? Não, falamos de Wilt Chamberlain, um dos piores arremessadores de lance livre da história. Na carreira, ele mal alcançava 50% de aproveitamento. Como ele conseguiu arremessar quase perfeitamente do nada, pensa nisso. Até aquele jogo, Wilt só tinha tido uma atuação parecida. Seu segundo jogo com maior pontuação foi de 78 pontos, mas até isso levou 3 prorrogações. Logicamente, esse jogo de 100 pontos simplesmente não faz sentido, e acabou que a NBA estava escondendo algo. Dizem os rumores que, como a liga tinha apenas 11 anos, esse jogo foi uma estratégia da NBA para atrair espectadores e aumentar a audiência. Portanto, tenha ou não realmente acontecido a maior atuação individual em pontuação da história da NBA, só temos como prova uma transmissão de rádio de péssima qualidade e um homem segurando um papel com o número 100. Então, tecnicamente, se estamos falando de recordes inquebráveis que realmente podemos ver, Klay Thompson poderia ficar com o recorde de maior pontuação da história da NBA. Mas, sinceramente, tem algo ainda mais insano do que isso. Teve uma vez que um jogador humilhou LeBron James de um jeito tão absurdo que ele quase morreu. E eu sei que você quer saber mais sobre isso, então é só clicar nesse vídeo aqui do lado.